Olá, o objetivo desse vídeo é avaliar os recursos gráficos de apoio ao planejamento que a ferramenta MS Project 2013 e agora na futura versão 2016 traz para os planejadores ou para equipes de planejamento. Especificamente falando, recursos gráficos para planejamento de tempo. Aqui podemos mostrar com destaque, além da formatação dos estilos de texto, grades já conhecidos, um grupo de bar styles onde encontramos o task path, que seria a evidência de caminhos, caminho crítico, predecessores e sucessores, a comutação da linha de base como referência no próprio cronograma e a apresentação das linhas ilustrativas de folga, livre folga total, que nós já praticamos no nosso trabalho. Vamos aproveitar e comentar também sobre as teclas ou as opções de atalho para a apresentação dos apoios à identificação da EAP e desenhos que podem ser mostrados no próprio diagrama de Gantt. Esse projeto, exemplo que foi colocado aqui, ele já possui pacotes de trabalho dentro de uma produção. Existem atividades de apoio ao gerenciamento e tanto o produção como gerenciamento contemplam todo o trabalho necessário para a produção do nosso projeto PP. Todos os elementos, informações, durações, recursos são aleatórios, com o objetivo apenas de poder ilustrar esses recursos gráficos. Estamos no modo de Gantt, o biombo foi levado à direita para ficar oculto e coloquei também aqui, dentro da folha de recursos, 2 recursos humanos, 2 recursos materiais e aloquei dentro do diagrama de Gantt, dentro da estrutura, e vamos apresentar isso no diagrama de Gantt, os recursos de forma aleatória, quer pela sua apresentação aqui nas colunas do Resource Name, nas suas quantidades, como, e mais especificamente aqui, pela sua notação à direita da atividade. Botão direito, Bar Styles, eu vou pedir para que os nomes dos recursos sejam omitidos, para limpar a área de gráficos. E como eu já gravei a linha de base, aqui em Format eu posso apresentar a linha de base ou esconder a linha de base. Observe que a supervisão aqui não foi trabalhada como uma hammock, para simplificar o nosso modelo, mas aqui o baseline apresenta de forma mais acelerada aquele procedimento de project, set baseline, ou então botão direito, bar style, incluir um elemento gráfico. Aqui a gente consegue, com o format, chavear a apresentação da linha de base ou não. Critical Tasks são aquelas atividades que definem o caminho mais longo do projeto. Aqui bem claro uma linha vermelha. E aqui também facilita não ter que ir em Bar Styles e criar um elemento gráfico que seja o Critical Path mais trabalhoso. Aqui nós temos Slack. Slack aqui quer dizer folga. E aqui a gente observa que essa folga é a folga livre. Nós temos uma folga aqui e uma folga aqui, representada por elemento gráfico linha. Eu vou retirar pelo layout as setas de sequenciamento lógico e mostrar o Slack na cor preta. Então aqui nós temos uma folga dessa atividade para com a próxima, ou temos
Aqui no caso é a folga livre. Entre uma atividade e a outra. A folga total não é apresentada aqui. Então, folga livre. Aqui aparecem inclusive as folgas livres dos produtos. E aí é uma coisa meio estranha, folga livre do produto. A gente pode vir e retirar Slack Constant, Slack Free Slack, Total Finish apenas para Normal. Ou seja, não apresentar para produtos. Os produtos, então, param de apresentar folga livre. E aqui, Bar Style, posso configurar mais uma vez e colocar aqui na cor vermelha, para chamar bastante atenção da folga livre de cada atividade. Observa que não é a folga total, porque se fosse folga total, eu vou incluir aqui Total Slack na cor vermelha mais escuro, cheio e numa linha diferente, colocando para normais, que seriam só as atividades, e Task Start até a Task Finish, até Total Slack. Vamos ver a cor. A cor vai ser um vermelho mais escuro. Então aqui nós temos folga livre entre atividade e atividade, ou atividade e o próximo compromisso, e a folga total é que a folga que a atividade pode se permitir reagendamento ou compensações por atrasos ou programações sem impactar ao final do projeto, que é a nossa meta principal. Aqui, Slack, folga livre. E a folga total aqui não aparece como um elemento rapidamente ajustado. Bar Style. Elimino, confirmando que nós temos folga livre, atividades críticas. Atividade crítica não tem folga livre, nem folga total. Formatos, apenas para efeito de estilos, um atalho para tela geral, ou de uma barra específica que foi selecionada aqui. Já comentamos isso, mas Baseline, Slack, Critical Path já foi apresentado. Slippage. O quanto ela poderia ser, digamos, reagendada por conta da linha de base ou por conta da referência. Isso para atividades que foram reprogramadas durante o trabalho da execução. Agora, um recurso novo que é interessante nessa ferramenta, nessa versão, é o path colorido em função de quem antecede. Vamos então escolher essa atividade aqui. Quem antecede essa atividade? Os predecessores. Todos os predecessores que estão, de alguma forma, logicamente ligados a ela, e eu vou pintá-la aqui de vermelho escuro, todos os predecessores são destacados nessa cor. E se eu chamar novamente a lógica pelo layout, eu vejo que de fato todas essas amarelas estão entre si vinculadas a essa vermelha. Eu marco ou desmarco. Eu posso também ver as que vêm depois, as sucessoras. Embora existam outras no futuro, essas outras não dependem do trabalho dessa mais vermelho escuro. Então eu posso marcar quem vem antes, marcar quem vem depois e consigo analisar de forma gráfica as atividades que
são impactadas pelo desempenho dessa atividade escolhida, ou verificar quais atividades que vão impactar dentro do programa de trabalho essa atividade escolhida. Task Path permite marcar e desmarcar, e tem mais, ele permite verificar quem é predecessor e quem é driven, ou seja, quem são de fato, não aquelas que precedem, mas aquelas que precedem e definem um caminho perigoso, um caminho sem folgas para essa atividade escolhida. Então, o driving aqui, não, ela é driven. O driving é aqueles que carregam, levam, impactam sem folga a nossa atividade escolhida. E os predecessores são apenas aquelas que antecedem na sua produção a atividade escolhida. De acordo com as cores, a gente consegue ver muita coisa dentro do diagrama de Gantt por conta desse novo recurso. E por fim, eliminando os antecessores, mas analisando os sucessores, essas duas são atrapalhadas e essas duas são severamente atrapalhadas pela programação, não, pelo trabalho dessa atividade escolhida. Não há folga entre elas. Repetindo, eliminando as cores e criando uma sequência não importante entre essa atividade escolhida e uma outra do futuro, com muita folga, podemos ver que sucede, todas são pintadas, mas que são de fato impactadas só essas duas. Então, o driving mostra a ausência de folga, ausência de possibilidade de replanejamento sem impacto na data programada da atividade escolhida. E as sucessoras ou predecessoras são aquelas que participam do caminho da produção com ou sem folga livre de análise. Esse recurso, de fato, é ilustrativo e rico na análise do impacto que a atividade escolhida causa ou que a atividade escolhida recebe por conta das outras atividades. Se por acaso, sabendo que nós temos uma folga, essa atividade fosse reprogramada, o slippage, por conta da nossa referência marcada como linha de base, o slippage daria uma indicação de que ela escorregou da linha de base. Olhando a linha de base, fica mais fácil. A linha de base está aqui, a atividade avança no tempo e o slippage mostra o quanto ela escorregou da sua linha de base. Se não mostrássemos a linha de base e não tivéssemos a poluição visual de outras informações, poderíamos ver, sem verificar no diagrama linha de base, que essa atividade, ao ser reprogramada no planejamento, ou ao ser reprogramada por um problema de execução, já correu em função da sua linha de base, em função do seu programa original contratual de tempo. E o indicador aqui mostra, em função dessa base de referência, ou de outras bases, ou outros acertos, ou versões anteriores do nosso contrato. Então, esse grupo de bar styles permitiu que a gente consiga ver de forma rápida muitas informações no diagrama. Slippage. É do início da linha de base até o fato real do início da atividade, comparando, aí marcando através de uma linha, ou a gente até pode alterar uma linha em outra cor. Os elementos gráficos podem ser configurados e é claro que todas as configurações vão ficar gravadas no Gantt chart. Se houvesse outro modo em uso,
ficariam no modo em uso. No chaveamento para outro modo, essas cores e formas serão restauradas à sua forma e cor original do aplicativo. Outline Number coloca os números oficiais junto da descrição do nome. Summary Task é quando a gente vê os produtos também. E o Project Summary Task é quando nós vemos a linha 0, que será muito utilizada na unidade 6 do nosso curso, por conta dos custos e do orçamento e do financiamento do projeto. Então, Project Summary Task, às vezes até repete a impressão, o Outline Number e o Summary Task são atalhos que você conseguiria através do menu nas outras versões. Drawing permite desenhar sobre o diagrama de Gantt elementos gráficos que têm talvez algum motivo interessante de destaque. Vamos ver aqui, destaque para trás, transparente, propriedade, sem cor. Com isso é possível definir destaque. Dentro do diagrama de Gantt. Isso será visto mais à frente também, mas aproveitamos o momento em que falamos sobre formato, Gantt Diagram e todos os bar styles que aparecem aqui na versão 2013 e 2016. Lembrando mais uma vez que as barras arredondadas elas desaparecem na versão 2013 e versão 2016. O estilo passa a ser apenas estilos com barras com ângulos retos. Recomendamos não usar estilos diferentes dos tradicionais, vermelho, azul, por conta do entendimento de mercado e do costume que os planejadores já têm no trabalho com esse tipo de cores e padrões.